Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre arte e história, a história do circo. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula. Entender as mudanças que ocorreram no circo através dos tempos, né, e como ele chegou até o Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho, né, da história do circo, como, né, quais foram essas mudanças e como o circo chegou aqui no Brasil. Você acha que o circo teve alterações através do tempo ou não? Ele sempre foi desse jeito que vocês conhecem, né? Como que foi isso? Ou será que a forma de apresentação no circo é sempre a mesma? Será que sempre foi dessa forma? Então, o circo, houve sim muitas mudanças, né, com relação ao tempo no circo. A gente vai ver essas mudanças aqui. Tanto o lugar do circo, né, que o circo era num lugar paradinho, depois ele passa a ser itinerante, viajando de cidade em cidade, como as formas de apresentações também no circo. Originalmente, o circo tinha seu próprio lugar, um endereço fixo, né? Então, o circo tinha, né, o seu teatro ali, por exemplo, de arena, né? O que é isso? Um teatro muito grandioso, né? Com arquibancada fica ao redor e o palco ali no meio. Lembrando um estádio de futebol, né? Aquela arquibancadas em volta e ali o campo no meio. Então, o circo também tinha esse lugar fixo. Né? Aí no século XVIII o que acontece? Ele passa a ser itinerante, ele passa a viajar de uma cidade para outra se apresentando, né? Então passou a ser itinerante, né? Que quer dizer que ele viajou de um lugar para o outro, né? O circo moderno, ele vem desde o século XVIII, é diferente, ele viaja de uma cidade para outra à procura do quê? De novas plateias, de novos aplausos, de novos risos, né? E que ele vai até o público, ele viaja, então tem uma maior possibilidade de atingir mais públicos também, do que ficando num lugar único parado, né? Então ele vai ter mais possibilidades de públicos, mais possibilidades de trocas, né, de ideias. Então vimos que no século XVIII, o circo passou a ser itinerante. O que significa mesmo? A professora explicou aqui, né, o que significa itinerante. Será que vocês conseguiram captar? Então, agora é com vocês. Pensa aí um pouquinho, né? Pensa com calma e daqui a pouquinho a prof volta para a gente falar, né? Para ver se vocês acertaram ou não o que é itinerante.
E então, conseguiram resolver essa questão? Tranquilo? Ficou na dúvida? Não tem problema, né? Então, o círculo no século XVIII, ele passa a ser itinerante, né? Então, antes o círculo tinha seu próprio lugar, né? Era parado. Tinha ali, por exemplo, o Circo Máximos em Roma, que era um círculo grandioso, né? No formato de teatro de arena. E no século XVIII ele passa a ser itinerante, ou seja, ele passa a viajar de uma cidade para outra. Ele não é mais um círculo parado, ele passa a ter esse movimento de buscar novas plateias, buscar novos risos, novos aplausos, né? Então ele vai encontrar outros públicos, ele vai até onde o público está. Então olha a sugestão de resposta. Itinerantes são os artistas, o grupo artístico que viajam de uma cidade para outra se apresentando, né? Então o circo passa a ter essa lona que desmonta, né? E vai ser montado em um outro local, né? Passa a ter ali a cerquinha para delimitar esse espaço, a bilheteria para cobrar ingresso, porque os artistas também precisavam viver da sua arte. Então eles vão viajando de um lugar para o outro, buscando essas novas plateias, esses novos públicos, né? Para assistir essas apresentações. Outra mudança importante foi feita, né, com o crescimento das cidades. Os circos são cercados, né, e começam a cobrar ingressos para as apresentações. E essa ideia desenvolve, né, até os dias atuais. Então, tem-se a cerquinha aqui, né, tem a bilheteria. Nessa obra, né, da Rosângela Borges, que se chama O Circo, a gente tem bem, né, visual aqui essa ideia do circo, né, dessa mudança do circo. Essa cerca, né, delimitando esse espaço, essa bilheteria para cobrar ingresso, porque afinal os artistas precisam receber pelos seus trabalhos, né? Então o palhaço, o mágico, né, o acrobata, ele trabalha muito, né, para ter esse preparo para essas apresentações. Então é muita destreza, muita agilidade, né, muito domínio corporal que eles treinam muito incansavelmente para estarem prontos para as apresentações. Então eles precisam receber pelos seus trabalhos, né? Então cobra-se o ingresso aqui na bilheteria. Essa lona, né, que é montada e desmontada, viajando de um lugar para o outro, né, para acontecer as apresentações ali no picadeiro. O que seria esse picadeiro? Né, o palco do circo, o lugar central ali, aonde, né, a graça, a magia do circo acontece. E no Brasil, como será, né, que é o circo? Como que o circo veio para o Brasil? Né? Vocês já ouviram falar, sabem um pouquinho da história do circo? Né? Então, esta arte que encanta crianças e adultos, né, surgiu no Brasil no século XIX, com famílias vindo da Europa. Essas famílias se manifestavam em apresentações teatrais, né? Então, vieram essas pessoas para cá, muitos, por exemplo, ciganos, né, com a questão dos domadores de animais, com a dança, e foi surgindo, né, o circo aqui no Brasil. Né? Então, no Brasil, a história do circo também está ligada, né, mais ligada à chegada dos ciganos, né? Porque eles andavam de uma cidade para outra, né, se apresentando, aproveitavam as festas religiosas para exibirem seus talentos. Então, domadores de cavalo, né, acrobatas, enfim, danças, eles estavam ali mostrando seus talentos, né, nesses espaços, né? Então, assim que inicia o circo no Brasil. Os ciganos começaram a usar o circo para ganhar a vida. Colocaram, né, os cavalos para correr, eram exímios cavaleiros e tinham também diversas habilidades, como doma de animais, né, o ilusionismo, e eram também saltimbancos. E aí, você sabe o que é isso? Né? Sabe o que é saltimbancos? A gente já vai falar sobre isso. E olha que obra legal aqui do Cândido Portinari, né? Circo representando, né, o circo aqui também no Brasil. Né? Então, as lonas, eles treinando aqui com os animais, apresentando, o público aqui assistindo, né? Então, muito legal também essa obra para representar o circo. Então, para conhecer um pouquinho mais das obras, né, com temáticas de Cândido Portinari, vocês podem acessar esse QR Code ou pelo link aqui e vocês vão ver obras, né, desse grande artista brasileiro. Então, saltimbancos, né, eram esses artistas populares que se apresentavam, né, em praças públicas, né, faziam acrobacias, teatro improvisados em cima de tablados, né? Então eles estavam improvisando, apresentando na praça, né, onde o público estava, tá bom? Então são esses artistas os saltimbancos. Ali do ladinho um exemplo, né, da família Saltimbancos, pintada pelo Pablo Picasso. Olha que legal, né? Então se apresentavam onde o público estava, na rua, na praça, né? Improvisando, fazendo performance teatral, né? Acrobacias, bem bacana também.
Com os ciganos, né, eles eram nômades, viajavam de uma cidade para outra, né, adaptando seus espetáculos às condições do lugar. Cada povo vai ter a sua identidade, né? O que às vezes uma piada que você faz com uma pessoa não funciona, funciona com outra. Então eles iam percebendo seus públicos, o que esses públicos queriam também. E iam adaptando suas apresentações, né? Para conseguir agradar a plateia que estava ali presente. Em seus acampamentos, né, faziam apresentações para a população local. Então, no próprio local que eles estavam ali, né, morando, eles faziam essas apresentações, com dança, com música, com doma de animais, né? Então, equilibrismo, enfim, várias apresentações artísticas. Hoje em dia, o circo, mesmo os mais tradicionais, né, ele se transformou. Uma mudança notável é que há muitas restrições e até o quê? A proibição de uso de animais, né, nas apresentações. Hoje não pode mais ter animais nas apresentações de circo, né? Até por causa da lei de proteção aos animais. Então, foi feito, né, campanhas e de leis de proteção para que não utilize mais os animais. Então, o circo também vai ter essa mudança, né? Se eles utilizavam a questão ali de equilíbrio com os cavalos, de domando, né, outros animais como leão, enfim, eles vão ter que se adaptar e mudar isso, né? Porque passa a ser proibido. Então, vão surgir outras coisas para apresentar na arte no circo, né? Então, como a concepção do circo mudou, então não se pode mais utilizar animais em apresentações e, além disso, o meio de transporte também, né? Antigamente era o quê, né? Eram as carroças, eles utilizavam essa carroça para viajar de uma cidade para outra, já carregava, né, a lona para montar esse circo. Hoje o circo ele pode viajar com um carro, no ônibus, um navio, avião, né? A gente pode levar para vários locais diferentes, porque existem várias possibilidades de transporte, né, para o circo. Agora atividade com vocês, tá bom? Além do circo passar a ser itinerante, né? Que é viajar de um lugar para o outro. Quais foram as outras mudanças que ocorreram no circo a partir do século XVIII, tá bom? Então pensa um pouquinho, daqui a pouquinho a prof volta.
E aí, conseguiram resolver essa questão? Né? Então, além do circo passar itinerante, o que mais aconteceu a partir do século XVIII com o circo, né? Então, o circo passa a proibir a utilização dos animais, né? Não pode mais utilizar os animais nessas apresentações. E também o transporte foi alterado, né? Então, se antes eram carroças, agora tem várias possibilidades de transportes para o circo, né? Então, tem carro, tem ônibus, tem avião, né? Enfim, várias são as possibilidades. Aqui do ladinho, né? A Companhia Fiorini, né? Então, olha que bacana. Eles utilizaram, né, o carro e ali o palco, né, tudo juntinho ali misturado nessas apresentações que viajam também de uma cidade para outra, né? Então, sugestão de resposta para vocês. O circo passa a proibir a utilização de animais nas apresentações e o meio de transporte também foi alterado. E as carroças foram substituídas, tá bom? Então, essa é a mudança, além de ser itinerante, viajar de um lugar para outro. Então, nessa aula, vimos o circo itinerante e sua chegada ao Brasil. Então, a gente viu, né, que o circo deixa de ter um lugar próprio para ser itinerante, viajar de um lugar para outro ali no século XVIII. Então, ele vai, né, viajando e apresentando, buscando outros públicos, outras risadas, outros aplausos, né? E vai ter também, né, a chegada aqui no Brasil no século XIX, né, através do quê? Dos povos ciganos que viajavam de uma cidade para outra também, e mostravam seus talentos de dança, de doma de animais, né, de acrobacias, e foi surgindo aí o circo no Brasil. E os ciganos iam percebendo também cada povo, o que eles gostavam, o que eles apreciavam, né? Porque o nosso Brasil é muito rico em diversidade, então cada local vai ter a sua identidade, o seu jeito de ver e viver a vida. Então eles iam percebendo também para ver quais eram, né, o que chegava mais a apreciar ali para aquele público, né? Se eram as danças, se eram as brincadeiras com os animais, enfim, né? E a gente viu também que passa a ser proibido, né, a utilização de animais nos circos, né? Então vai mudar também essa concepção da utilização dos animais, muda também o meio de transporte, que antes eram carroças, aí passa a ser carros, ônibus, navio, enfim, várias são as possibilidades. E até hoje nós temos também um circo até online, né? Então, muitas possibilidades mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula nós falamos sobre a história do circo, né? A chegada do circo aqui no Brasil e o circo itinerante. Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Uou!